Olá, povo de Deus, sexto domingo do tempo pascal. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versos de 5 a 8 e de 14 a 17. Depois do martírio de Estevão e da grande perseguição em Jerusalém, os cristãos, sobretudo os de origem grega, tiveram que fugir para outras regiões. Em Jerusalém ficou a comunidade dos apóstolos. Filipe, um dos gregos escolhidos para servir à mesa das viúvas da comunidade, foi a Samaria e mostrou que a perseguição não lhe tirou o ânimo e nem lhe abalou a fé que tinha abraçado. O sucesso da missão de Filipe na Samaria chegou aos ouvidos da comunidade de Jerusalém, que decidiu mandar Pedro e João como que para inspecionar o trabalho missionário. Pedro e João ficaram tão entusiasmados com os resultados da missão de Filipe junto aos pagãos na Samaria, que não hesitaram em impor as mãos sobre os novos cristãos, a fim de que o Espírito Santo fosse dado a eles também. É bom não nos esquecermos que o esquema de Lucas é mostrar a expansão da palavra por toda a Judéia, pela Samaria, até atingir os confins do mundo. Saindo de Jerusalém, a palavra chega em Samaria, terra mal vista pelos judeus, que desprezavam os samaritanos por serem uma mistura de sangue israelita com estrangeiros, e consideravam-nos hereges em relação à pureza da fé. O anúncio do evangelho aos samaritanos mostra que a igreja não tem fronteiras, e anuncia aí o passo seguinte, a evangelização do mundo pagão. Muito se questionou o sentido do texto de hoje, que diz que os samaritanos tinham recebido batismo em nome do Senhor, mas que ainda lhes faltava o Espírito Santo. Já quiseram até separar o batismo em duas etapas, chamando a segunda de batismo no Espírito. A igreja não reconheceu essa prática e entendeu que o acontecido em Samaria foi mesmo uma espécie de confirmação que os apóstolos fizeram para ligar definitivamente os novos cristãos à tradição da comunidade representada pelos 12 em Jerusalém. Com a segunda leitura, concluímos neste domingo a primeira carta de Pedro, naquilo que nós estamos lendo. Já vimos que se trata de um texto do fim do primeiro século, que se dirige aos cristãos da Ásia Menor, que foi escrita por um discípulo de Pedro, que já tinha sido martirizado no ano de 67. O maior destaque do texto de hoje é a exortação feita a todos os cristãos de que é preciso dar a razão da nossa esperança. Em meio à perseguição e sofrimento, se alguém nos pergunta: como você suporta tudo isso? Precisamos responder com profundidade onde está a raiz de nossa esperança. Porém, nada de arrogância, nem querendo ser mais que os outros, como que dizendo, eu já estou salvo. Isso não é comportamento cristão. Dar a razão da esperança com brandura e respeito, e conservando uma boa consciência, para que sejam confundidos os que dizem mal naquilo mesmo em que forem caluniados por causa do bom procedimento em Cristo. E o nosso trecho termina hoje dizendo que Cristo é a nossa referência máxima. Padeceu, sofreu a morte, mas teve a vida resgatada pelo Espírito. É assim que termina o texto de hoje. E se Jesus é a razão da nossa esperança, podemos nos perguntar: como nos comportamos quando somos atacados por difamações, críticas irracionais? Com a mesma agressividade com que nos tratam? Com a mesma intolerância dos nossos adversários? Tratando-os dentro da lógica do olho por olho, dente por dente?
Sobretudo numa sociedade onde vemos crescer o ódio, incentivado por setores altos da política, como tática para nos dividir, precisamos aqui usar a máxima de Jesus: simples como as pombas, espertos como as serpentes. Continuamos a leitura do Evangelho de João, hoje 14, 15, 21. O contexto é ainda da noite de quinta-feira do ano 30, na véspera da morte de Jesus na cruz. Desde o capítulo 13 de João, quando começa a ceia derradeira, na intimidade, Jesus reuniu-se com seus discípulos e começou a passar-lhes as últimas instruções. Tudo já está definido. A morte injusta bate-lhe à porta. Os discípulos estão inquietos e desconcertados. Estão ouvindo tudo e carregam em si uma pergunta fundamental: será possível percorrer esse caminho sem ter Jesus caminhando ao nosso lado? É possível manter essa comunhão com Jesus quando ele nos deixar? As palavras de Jesus são de conforto e de promessa. A primeira é a vinda de outro defensor. Em grego temos o defensor como paráclito, figura usada no mundo jurídico e que nos permite traduzir como advogado. Quando Jesus fala outro, porque ele também exerce essa função de defensor quando está junto dos discípulos. Paráclito também pode ser definido como conselheiro, intercessor, consolador. Ora, era exatamente o que os discípulos estavam precisando naquele momento, pois sabiam que nada seria fácil para eles sem Jesus ao lado. Mas, além de defensor, Jesus fala que o Paráclito será o Espírito da verdade. Esse Espírito é que ajudará os discípulos a se manterem no caminho de Jesus, na fidelidade aos ensinamentos de Jesus, fazendo frente a toda mentira e hipocrisia do mundo. Mundo aqui simboliza tudo que é contra a verdade do Evangelho. As intrigas, as violências, as intolerâncias, os preconceitos. Para se manter firme na verdade, só se mantendo perseverante no amor em relação a Jesus como fonte e aos irmãos como companheiros na construção da história regida pelo Evangelho. E os discípulos ainda receberam mais um afago de Jesus quando ele lhes diz: não vos deixarei órfãos. Segundo a tradição judaica, órfãos significam, junto com as viúvas, pobres, estrangeiros, as pessoas mais vulneráveis e carentes de tudo. Permanecendo no amor, os discípulos recebem de Jesus essa promessa máxima de comunhão perfeita. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Mandamento aqui não tem nenhum sentido de doutrina, de norma, de lei. Mandamento é esse amor que Jesus indica no relacionamento entre eles. Neste sexto domingo do tempo pascal, já temos uma prévia de Pentecostes, pois na primeira leitura temos os apóstolos conferindo o Espírito Santo aos pagãos convertidos. Na segunda leitura temos o Espírito resgatando Jesus da morte e dando razão à nossa esperança. No Evangelho temos a promessa de Jesus que não ficaríamos órfãos com sua partida, pois o Pai nos daria outro defensor, o Espírito da verdade, que nos acompanharia em todos os processos de evangelização. Neste Pentecostes antecipado, eu gostaria de terminar nossa reflexão me lembrando do texto do patriarca Inácio IV Razim de Constantinopla,
de 1920 a 2012 ele ficou lá, depois patriarca de Antioquia e todo o Oriente, primaz da igreja também de Antioquia, desde 79. Ele diz assim, ele faz uma comparação, sem o Espírito Santo e com o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, Deus está longe, o Cristo permanece no passado, o Evangelho é letra morta, a igreja é uma simples organização, a autoridade é uma dominação, a missão é propaganda, o culto é uma velharia e o agir cristão uma obra de escravos. Mas no Espírito Santo, o cosmo é enobrecido pela geração do reino. O Cristo ressuscitado torna-se presente. O Evangelho se faz poder e vida. A igreja realiza a comunhão trinitária. A autoridade se transforma em serviço que liberta. A missão é Pentecostes. A liturgia é memorial e antecipação. O agir humano é deificado. Um beijo no seu coração.